Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Matissá, do curso de Engenharia Elétrica da Unifavest, Lages, Santa Catarina. Hoje, dia 30 de abril de 2020, a disciplina é Modelos Biológicos Matemáticos. A aula de hoje, então, a gente está fazendo a revisão para a nossa primeira avaliação e a gente, nesse vídeo, vai comentar, o exemplo 3.8 que está desenvolvido lá no livro de Engenharia de Controle Moderno, do Ogata, da quinta edição. Então, vamos lá. Vamos comentar o exercício que está desenvolvido lá no livro. Bom, pessoal, então primeiro vamos ler o enunciado e depois a gente vai desenvolvendo juntos. Exemplo 3.8. A figura 3.16 mostra um circuito elétrico com um amplificador operacional. Obtenha a saída E de zero. Bom, então a gente tem aqui a figura 3.16. Ele diz que é um circuito de atraso de primeira ordem com amplificador operacional. Ele é um circuito de primeira ordem, como eu já comentei com vocês. Sempre que eu tiver um capacitor ou indutor, eu vou acrescentar uma ordem no sistema, né? No caso, quando a gente faz a transformada de Laplace, eu tenho S, né? Que nada mais é que a transformada de Laplace da derivada ou da integral 1 sobre S. Bom, então a gente tem duas maneiras de resolver esse circuito, seja por impedância ou seja no tempo. Vamos primeiro dar uma olhadinha na análise no tempo. É um pouquinho mais difícil, mas é interessante a gente saber os dois tipos de análise. O que a gente vai fazer? A gente quer a relação entre a tensão de saída é zero pela tensão de entrada é S. Então, a gente vai colocar uma tensão fictícia aqui, E', nesse ponto, e vai fazer análise nodal, a lei de Kirchhoff das correntes, para esse nó E'. Então, se a gente for analisar esse nó, a gente vê que a corrente I1 vai ser entrando no nó, que vai ser igual às correntes I2 mais I3 que estão saindo do nó. Então, a gente tem a análise aqui. I1 é igual a I2 mais I3. Bom, quem é I1 para mim? É EI menos E' dividido por R1, da minha primeira lei de Ohm. Quem é I2 para mim? A corrente no capacitor é IC igual a C dVc dt. Essa é a fórmula da corrente do capacitor. Então, eu tenho C. Quem é a tensão de VC? E' menos E0, dt. E I3. I3 é E' menos E0 sobre R3. Bom, então, basta a gente fazer agora a transformada de Laplace, dizer que E' é zero, Então, eu posso dizer que E' é zero, como se eu estivesse entrando por aqui, e dizer que eu posso aproximar de zero, E eu vou retirar, E', E' e E'. Então, eu vou ficar com E1 por R1 menos dE0 dt menos E0 R2. Bom, mas agora eu vou fazer a transformada de Laplace dessa minha equação aqui. A transformada de Laplace de EI de T é EI de S. R1 é o próprio R1, menos dE0 dt. A transformada de Laplace da derivada é S, E0, menos E0 sobre R2. E0 é o próprio E0 de S e R2 é o próprio R2. Ok, então eu vou ficar com esse valor aqui, transformado em Laplace. E, por fim, eu vou colocar a função de transferência, tem que ser a saída E0 dividido pela entrada EI. Então,
eu vou manter R1 embaixo e vou passar essa função aqui multiplicando aqui para cima. E vou chegar nesse resultado aqui. E0 sobre EI é igual a menos R2 sobre R1 vezes 1 sobre R2CS mais 1. Ok. Da mesma maneira que eu resolvi no tempo e depois fazendo a transformada de Laplace, fica bem mais simples se a gente considerar que tanto o resistor, indutor ou capacitor são impedâncias. A partir do momento que a gente considera que é uma impedância, eu posso fazer a análise de fasor, né, que nada mais é do que uma semelhança com a minha primeira lei de Ohm. V igual a Z vezes I, o que fica muito mais fácil. Só que a impedância ela é a transformada de Laplace do resistor, que é o próprio resistor, do indutor, que ao invés de ser L DIL dt, passa a ser LS, né, que é a tensão do meu indutor, e do capacitor, que normalmente a gente analisa a corrente, que é C dVc dt. Aí se eu pegar a tensão do meu indutor, nada mais é do que uma integral, então a transformada de Laplace da integral é 1 sobre CS. Então, sempre que eu vou fazer a impedância de um capacitor, em Laplace eu tenho 1 sobre CS. Então, o que eu vou fazer aqui? 1 sobre CS paralelo com R2. E depois eu vou somar com o R1. Fica bem mais simples da gente resolver. Tá? Então, a análise nodal continua a mesma. EI menos E' de S sobre Z1 é igual a E' menos E0 sobre Z2. Ok? Então, eu passo a ter uma impedância Z1 e uma impedância Z2. Essa é outra maneira de chegar no mesmo resultado, só que é uma maneira bem mais simples. Então, a análise nodal continua. A tensão E' de S fictícia é colocada aqui. A única diferença é que, em vez de eu trabalhar com derivada ou com integral, né, eu vou trabalhar com impedância. Então, eu já vou fazer a transformada antes. Né? Então, eu vou dizer que Z1 é R1. E quem é Z2? Bom, se a transformada Laplace da tensão do capacitor é 1 sobre CS, e a transformada de Laplace de R2 é o próprio R2, eu vou colocar esses dois em paralelo. Então, eu vou dizer que R2 vezes 1 sobre CS sobre R2 mais 1 sobre CS. R2 vezes 1 sobre CS vai ficar R2 sobre CS. E R2 mais 1 sobre CS, eu vou tirar o mínimo. E vou ficar com R2 CS mais 1. Vou cortar o CS do denominador da função de cima com o CS do denominador da função de baixo. E vou ficar com R2 CS mais 1 sobre R2. Por quê? Porque teria que ser E0 por Z2, né? Então, tá dividindo, eu passo essa parte lá para cima, né? Porque o paralelo seria R2 sobre R2CS mais 1. Só que, como tá dividindo, eu passo multiplicando R2CS mais 1 e fico com esse valor aqui, que nada mais é do que isso aqui que foi feito e zerando o E' de S, ok? Bom, e no segundo momento, o que eu faço? Simplesmente coloco em função de E0 dividido por EI. Então, R2 vai passar multiplicando. Então, vai ficar menos R2 sobre R1 vezes 1 sobre R2CS mais 1. Bom, vocês verem que fica bem simples dessa forma, né? E0 por EI é igual a menos Z2 por Z1. Fica bem mais tranquilo de analisar, né? Mas, de qualquer forma, fica aí, né, a solução das duas maneiras. Na hora de fazer os exercícios, a gente vai escolher fazer o exercício em função de impedância. Vocês vão ver que a hora que a gente for resolver,
normalmente vai ser em função de impedância, porque é bem mais fácil analisar em função de impedância. Bom, espero então que vocês tenham entendido o exercício. Ele já está respondido no livro, de qualquer forma é importante, né, a gente comentar e ver como que o autor desenvolveu. Obrigada então pela atenção e até a próxima.